Oi, oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso método VDE para a segunda fase em Direito Constitucional. Na aula de hoje, Davi, coloca aí na tela que o tema dessa aula de hoje é pedrada, mas deixa eu te pedir uma coisa, se você não gosta, se você tem dificuldade com esse tema, pega o teu cafezinho, abre tua cabeça, porque eu tenho certeza que depois dessa aula daqui você vai entender tudo o que você precisa saber para a sua prova, beleza? Vamos falar aqui então de repartição de competência. Olha só, vamos começar do começo. Afinal de contas, o que é competência? O que é que a gente está repartindo? Quando eu falo repartição de competências, estou falando de repartir algo. O que é isso? O que é essa competência? Competência aqui não é no sentido de elogio. Então aqui eu não estou falando que fulano é competente porque faz um trabalho excelente. Não. Competência aqui é a atribuição de fazer algo. A atribuição de fazer algo. Como assim? Por exemplo, ao STF compete julgar recurso extraordinário. Essa é a sua competência. Ou seja, cabe a ele fazer isso. É atribuição dele, é trabalho dele fazer isso. Basicamente, essa é a ideia do que é competência. Então, repartição de competência nada mais é do que a repartição das atribuições. Então, a gente vai dizer quem vai fazer o que é que cada um vai fazer, beleza? Essa é a base da lógica de repartição de competências. Como já foi visto, a gente tem aí vários entes federativos. Então, a gente vai ter estados, União, municípios e Distrito Federal. Esses entes aí vão atuar, vão proteger o meio ambiente, vão manter a fauna e a flora, vão legislar. E aí a Constituição vai dizer quem faz o quê. Então, sobre o tema tal, compete a fulaninho fazer isso. Sobre tal coisa, compete a cicrano. E assim vai sucessivamente, beleza? Então, basicamente, a Constituição vai prever exatamente quem deve fazer o quê. Essa é a lógica da repartição de competências. Ah, professora, porque eu acho uma confusão. Deixa eu te dizer uma coisa. Se não fosse a repartição de competências, ia ser, muito pior. Por quê? Se não houvesse isso, ia ter muito mais conflitos. Quem é que vai criar o Código Penal? É Estado? É União? É município? Se a Constituição não dissesse é a União que vai fazer, cada Estado ia querer fazer, ia ser uma confusão, que a União ia querer fazer por cima. Imagina o caos que ia ser. Então, ia ser pior do que já é, tá certo? Dica aqui para você não confundir os tipos de competência. A gente vai ter dois tipos de competência. Competência legislativa e competência material, também chamada aqui de administrativa. Então, competências administrativas. Essas duas competências aqui estão presentes na Constituição e elas vão ser atribuídas aí aos vários entes, aos estados, aos municípios e à União. Como é que eu sei qual é o tipo de competência lá na hora que cai na minha prova? Quando for o verbo legislar, competência legislativa. Quando for outro verbo, qualquer verbo que não for o verbo legislar, vai ser competência material ou administrativa. Só isso, professora, só isso. E eu tenho uma boa notícia para você. Essa regra não tem exceção, então pode decorar que não tem erro. Verbo legislar, competência legislativa. Qualquer outro verbo, competência administrativa. Beleza? Tente decorar só essa regra. Porque se você for tentar decorar os temas, você vai endoidar e não vai dar jeito. Então, por exemplo, legislar sobre meio ambiente é competência legislativa. Proteger meio ambiente é competência administrativa. Veja que o tema se manteve. A única coisa que muda é o verbo. Então, se prenda ao verbo e não ao tema. Isso vai, facilitar muito na hora da tua prova, beleza? Então, olha só para você não esquecer aqui, se liga no verbo e não esqueça, apenas analise o verbo, não tente decorar os temas, porque aí sim vai ser um prejuízo para você. Muito importante, a lógica da criação de cada uma das competências é pelo interesse do ente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de interesse nacional, eu estou falando de interesse da União, legislação federal, certo? Federal. Quando a gente está falando de um interesse estadual, então, por exemplo, se a gente está falando aqui sobre trânsito, sobre estradas, BR é de competência
federal, né? São vias federais. As estaduais são de competência dos estados, então, por lei estadual. Já aquelas vias menores vão ser por meio de lei municipal, beleza? Porque o interesse é mais local. O menor interesse ou o mais local vai ser da União. O mais geral vai ser, aliás, vai ser do município. O mais geral vai ser da União. E o intermediário aqui é que vai ser o estadual, tá certo? No caso concreto, a gente vai ver aqui alguns exemplos e a própria Constituição já vai fazendo essa delegação. Mas eu preciso que você entenda que existe uma lógica por trás de quem tem interesse maior sobre isso. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o tema de emissão de moeda, imagina se cada município pudesse ter sua própria moeda. Imagina se cada estado pudesse ter sua própria moeda. Ia ser um caos. Então, já que seria um caos, a gente coloca como interesse da União, porque aí unifica para todo o país. As diretrizes gerais sobre a educação. Se cada estado for muito diferente um do outro, imagina que uma criança vai ter que se mudar de um estado para o outro. Em um ela aprende matemática, no outro ela não aprende. Imagina o caos. Então, as diretrizes gerais vão ser da União. Pensa dessa forma, tá? Tudo que for mais geral para unificar vai ser da União e aos estados vai caber um pouco mais específico e aos municípios é o último ali, é o mais local, é o mais específico possível. Agora vamos falar das competências legislativas. Lembrando, tem competência legislativa e competência administrativa e a diferença entre elas está no verbo. Agora, as competências legislativas, a gente vai ver 4 aqui, tá? Competência legislativa privativa da União, competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, legislativa dos Estados e legislativa dos municípios, tá certo? Todas elas são competências legislativas que a gente vai ver a partir de agora. Competência privativa da União. O nome já diz, ó. Privativamente da União significa aqui, ó, prioridade. Prioridade, prioritariamente ou principalmente da União, tá certo? Não é exclusivamente da União, porque aí quando eu uso o termo exclusiva, exclui todo o resto. Privativo significa que a gente primeiro vai dar para ele. Vai dar para a União essa competência aqui, tá certo? Então, ó, quando a competência é privativa, ela está relacionada ao ato de legislar da União. E há a possibilidade de delegá-la aos estados e ao Distrito Federal. Então, a gente vai observar prioritariamente a atividade da União para legislar sobre esses temas, porque é privativa. Agora, exclusiva, a gente só vai ter em administrativa. Então, ó, a competência exclusiva ela vai estar relacionada à atividade administrativa apenas, tá certo? E não à atividade legislativa, porque a legislativa a gente tem a possibilidade de delegar aos estados. Macete aqui para você não esquecer, para não ter perigo. Exclusiva, lembra de escova de dente que a gente não divide. Privativa, lembra de P aqui, ó, privada que pode dividir se quiser. Esse aqui é o macetezinho aí para você não esquecer a diferença entre uma e outra. Base legal aqui da competência privativa da União, competência aqui legislativa, tá certo? Artigo 22 da Constituição Federal. Esse rol aqui, ele não é exaustivo, mas é o principal para a nossa prova. O que quer dizer que não é exaustivo, professora? Significa que em outras partes da Constituição também vamos ter competências legislativas da União. Por exemplo, o artigo 48, que vai prever aqui competência legislativa do Congresso Nacional, que é o poder legislativo no âmbito da União. Mas o artigo 22 é o que mais importa para a gente. Então, vamos focar aqui nele, tá certo? O artigo 22, ele vai prever alguns temas que são de competência privativa da União legislar. Verbo legislar, tá certo? Presta atenção nisso. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral. Significa, gente, que tudo isso aqui, ó, a norma geral, a norma maior, a norma principal, vamos colocar assim, a norma principal vai ser da União, vai ser federal. Sempre
sem exceção. Sempre vai ser da União a norma principal. Se a União não legislar, vai ficar o vácuo aí faltando. E aí a gente vai ter as ações contra as omissões do Estado. Mas a norma principal sempre vai ser da União. Beleza? Presta atenção nisso aqui. Sempre vai ser da União. Então, por exemplo, Código Civil, Código Processual, Código Penal, Código Tributário, tudo isso é da União. Por que é da União? Porque a norma geral principal para todo mundo vai ser privativa da União, tá certo? Normas sobre desapropriação, trânsito e transporte, nacionalidade, cidadania e naturalização. Veja que nesse tema daqui, a gente vê muito presente o interesse. Interesse aqui é nacional. Imagina que cada estado tivesse uma regra diferente sobre nacionalidade. Aí o estrangeiro em Pernambuco consegue a nacionalidade mais fácil do que um estrangeiro no Rio de Janeiro. Vê a confusão que ia ser. Então, é interesse nacional, unifica para todo mundo. Legislação sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. Mesma coisa aqui, ó, populações indígenas, emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Imagina que só tivesse OAB para um estado. Ninguém ia para esse estado advogar, né? Para não ter que fazer a prova da OAB. Ia todo mundo para o que não exigisse. Então, a gente unifica. Lembra, o exame da OAB é nacional. Qualquer estado aí vai ter que fazer esse exame. Então, por conta desse artigo aqui, ó. É uma norma federal que determina isso de forma unificada para todo mundo. Proteção e tratamento de dados pessoais, aqui ó, um destaque, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Dados pessoais, inclusive, que é uma decorrência aqui do artigo 22, inciso 30. O parágrafo único é que está aqui o grande lance para você entender esse assunto. O parágrafo único vai falar que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Como assim, professora? Eu te explico. É possível, então, que a União delegue uma competência legislativa? Sim, mas essa competência legislativa, para ser delegada, tem que seguir alguns critérios. Primeiro deles, tem que ser sobre pontos específicos. Então, por exemplo, falei aqui, ó, deixa eu até voltar. Legislar sobre populações indígenas. Um exemplo. Legislar sobre populações indígenas. A gente vai ter uma legislação nacional sobre populações indígenas. Agora, tem estados que têm a quantidade maior de populações indígenas, que vão ter mais pormenores. Eles vão naturalmente aí querer legislar sobre isso, sobre questões específicas. E aí, a Constituição pode delegar. Agora, a grande confusão está no seguinte. Além de ter que ser sobre partes específicas, ou seja, não é um código civil que vai ser inteiro delegado, é uma parte do direito civil, uma parte do tema do direito civil que vai ser delegado. Agora, essa delegação tem que ser para todos, genericamente. A União, quando faz a lei complementar, ela escreve da seguinte forma: vamos delegar aos estados legislar sobre o tema específico de tal tema, aqui de acordo com o artigo 22, inciso tal, no que tange a isso, isso, isso e aquilo. E aí vai pormenorizar especificando o que é. Mas veja que a delegação é aos estados, sempre dessa forma. Sempre genericamente a todos os estados. Por que isso? Porque não pode delegar só ao estado A, B e C. Ainda que tenha um tema que seja mais afetado em um desses estados, ela não pode falar isso. A delegação tem que ser sempre genérica, tá certo? Cuidado que isso já foi perguntado em prova, tá? Então, a delegação tem que ser genérica. Não pode a União dizer assim, vou delegar para o estado de Pernambuco legislar sobre tal tema. Não pode, é aos estados, sempre dessa forma. E aí, ó, um grande ponto aqui, importantíssimo, essa hora de tomar o café, certo? Toma um café. Presta atenção no que eu vou falar agora. Porque isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca. Eu vou te desafiar a me mostrar uma prova da OAB, basta uma, de segunda fase constitucional, que não tenha isso aqui. Que não tenha caído. Um mais recente, tá? Porque antigamente eles nem se preocupavam muito. Mas de uns 10 anos pra cá, eu duvido você encontrar uma prova, uma que seja, que não tenha caído
inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Isso aqui é uma das poucas certezas que a gente pode ter na vida, que vai cair isso aqui na segunda fase constitucional. Acredite em mim. Vou te dar aqui o bizu para tu não esquecer de forma nenhuma. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá certo? Olha só, já tomou café, né? Presta atenção. Formalmente inconstitucional significa que houve um problema na forma, a maneira de criar a norma tá errada. Então, houve aqui um erro na competência legislativa. Quem criou a lei não poderia ter feito. Então, é uma norma estadual quando deveria ser da União, ou é uma norma municipal quando deveria ser estadual. Quem fez não podia ter feito. Primeiro ponto. Ou, segundo ponto, um erro no próprio processo legislativo. A votação que foi errada, a espécie legislativa está errada, a Constituição fala que tem que ser lei complementar e veio lei ordinária, por exemplo. Então, esses dois aspectos aqui é o que a gente vai analisar para falar que uma norma ela tem uma inconstitucionalidade formal. Agora, além dessa inconstitucionalidade, a gente também vai ter inconstitucionalidade material, tá certo? A norma ela pode ser materialmente inconstitucional. O que quer dizer isso? O conteúdo dela está errado. De alguma forma, o conteúdo dela viola a Constituição Federal. A gente aqui não está analisando a norma em si, a forma como ela foi feita. A gente está analisando o conteúdo dela. Se o conteúdo dela viola a Constituição, a gente vai dizer que ela é materialmente inconstitucional. Agora, o grande pulo aqui é o seguinte. Uma norma, ela pode ter ao mesmo tempo essas duas inconstitucionalidades. E aí, na sua prova, escreva o que eu vou falar agora. Pode escrever aí na sua parede. Na hora da prova, sempre dizer qual é o tipo de inconstitucionalidade. Se é inconstitucionalidade material ou formal. A partir de hoje, anote aí o dia e a data de hoje. A partir de hoje, você sempre que for falar que uma norma é inconstitucional, você vai dizer o tipo da inconstitucionalidade. Nunca vai dizer apenas inconstitucional. Tal norma fez isso, isso, isso e aquilo. Ela é inconstitucional? Sim, é inconstitucional. Não. Sim, ela é inconstitucional do ponto de vista formal, por isso, por aquilo. E é materialmente inconstitucional por isso, por aquilo. Se só tiver um dos tipos de inconstitucionalidade, você fala, tá certo? Mas sempre vai falar qual é o tipo da inconstitucionalidade. Sempre, sem exceção. Qual é a lógica por trás dessa terminologia, né? Porque é que a gente faz essa diferenciação de formalmente constitucional e materialmente constitucional. Vou te explicar. Porque toda vez que tem a ver com a forma, tem a ver com o rito, como foi feito. Então, por exemplo, a Constituição determina que emendas constitucionais devem ser propostas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. Se ela for proposta por menos do que isso, ela é formalmente inconstitucional. Veja que aqui ninguém nem perguntou sobre o que é essa emenda. A gente não entrou nem no conteúdo. Só estou falando da formalidade dela. Se o rito, né, a maneira como ela foi feita, tiver algum vício, algum erro, a gente vai dizer que ela é formalmente inconstitucional. Já materialmente constitucional é em relação ao conteúdo. Formalmente inconstitucional tem a ver com a forma, materialmente inconstitucional tem a ver com a matéria, com o conteúdo daquela norma. Então, ó, formal como material, o quê? Só isso, tá certo? Mas não deixe de fixar bem essa parte aqui que eu acabei de explicar, porque sempre é cobrado na prova. E agora a gente vai falar aqui de competência concorrente. Não sei se é o seu caso aí que está me assistindo agora, mas se você já fez concurso público ou vai fazer em algum momento, essa palavra aqui, concorrência, está sempre presente no vocabulário. E o que é que quer dizer concorrente? Quer dizer que quem chegar primeiro ganha. Não é isso? Quando a gente está concorrendo com alguém, é sobre uma competição para ver quem chega primeiro. A legislação concorrente tem um fundamento nessa lógica aqui. Vamos entender direitinho. Olha só, o artigo 24, ele vai trazer aqui alguns temas e ele vai dizer que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre isso. Competência legislativa concorrente. Vamos ver aqui os temas principais, tá? Então, florestas, caça, pesca, proteção ao patrimônio histórico, responsabilidade por dano ao meio ambiente,
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, previdência social, proteção e defesa da saúde. Tudo isso aqui são temas da legislação concorrente. Agora vamos entender o que é a palavra aqui concorrente, como é que ela se aplica. Primeiro ponto, a União vai estabelecer as normas gerais. Presta atenção nisso. A União vai estabelecer as normas gerais, enquanto que os estados vão suplementar, certo? Qual é a diferença nesse primeiro ponto aqui em relação à competência privativa? Na competência privativa, apenas a União vai legislar e ela poderá delegar aos estados a possibilidade aqui de suplementar essa legislação. Poderá, se ela quiser. Aqui na competência concorrente, não. Já está dito. A União vai legislar sobre o aspecto geral e, ao mesmo tempo, os estados vão legislar sobre os aspectos específicos, independentemente do que a União falar. Esse é o primeiro ponto. E vamos ver aqui um exemplo dessa diferença entre norma geral e norma específica, tá? Norma geral da União, Código Ambiental Nacional. Legislação específica, né, do estado de Pernambuco, uma lei estadual aí que fala sobre manguezais. Veja, isso aqui é um aspecto da vegetação de Pernambuco, não é um aspecto da vegetação do Brasil inteiro. E aí tem uma lei de Pernambuco que vai ser específica sobre manguezal, porque é um tema que tem interesse em Pernambuco. Apenas, se outro estado tiver interesse em outro tema, ele também pode legislar norma específica. Veja que um não exclui o outro. Aqui eles se complementam, tá certo? Se complementam. O Código Ambiental Nacional é a norma geral, enquanto que essa lei do estado de Pernambuco ela é específica sobre ainda o tema do meio ambiente. Agora, o grande diferencial aqui, o ponto que eu quero que você preste atenção, que é o aspecto da concorrência entre União e Estado, porque até agora o que a gente viu foi a União legisla sobre norma geral, Estado legisla sobre norma específica, entendi. Enquanto que na privativa, a União vai legislar sobre geral e poderá delegar essa específica. Fácil. Mas por que concorrente? Onde é que está essa concorrente? Onde é que está essa concorrência? Onde é que está essa briga? O que é que eu te falei? Na competência privativa da União, se a União não legislar, se ela faltar a legislação, a gente tem os instrumentos contra a omissão legislativa. No caso aqui da legislação concorrente, se a União não legislar, os estados podem legislar no lugar da União. Então, vamos supor que a União não tivesse um código ambiental. Os estados poderiam legislar sobre todos os aspectos desse tema, beleza? Então, veja, a competência legislativa, ela é plena dos estados se não existir lei federal, se a União não legislar. Então, se a União não chegar para legislar, os estados vão e legislam, por isso que é concorrente. Se a União não chegar, os estados correm e chegam lá. Agora, se depois a União despertar, acordei hoje, vou fazer a minha lei federal aqui maravilhosa. Os estados já criaram. E aí, o que é que eu vou fazer? Faça normal a lei federal. E no que for contrário, vai estar automaticamente suspensa a norma estadual, beleza? Então, veja, quando a União deixar um espaço vazio, o estado pode atuar plenamente. Esse aqui é o aspecto de concorrente. Quem chegar primeiro legisla sobre o aspecto geral. Se a União não chegar primeiro, quem vai chegar lá são os estados, tá certo? E vamos falar aqui agora de competência legislativa dos estados. Olha só, presta atenção. Enquanto que a gente já viu aqui a competência legislativa da União, a Constituição chega e fala, a União compete fazer isso, isso, isso e aquilo, legislar sobre isso, isso, isso e aquilo. No caso dos estados, exceto a legislação concorrente, que a gente viu agora, que vai caber aos estados também, o que a Constituição vai dizer é, tudo aquilo que não estiver expressamente proibido, está permitido. Tudo que não foi previsto ainda, que é competência da União, os estados podem legislar. A dificuldade é achar tema, porque a Constituição já falou tudo. Aqui a gente deu uma resumida nos incisos, mas você vai abrir aí o artigo 22, o artigo 24 e vai ver que não tem quase nada que não esteja ainda previsto naqueles artigos. Então, por conta disso, a Constituição vai dizer, ó, o que sobrar
Se vocês aí encontrarem algum tema, fiquem à vontade para legislar, que não tem nenhuma proibição. Então, os estados podem legislar sobre tudo aquilo que não foi dito antes, que é competência da União, beleza? Competência legislativa dos municípios tem como base aqui, ó, o interesse local. Ela é suplementar. Suplementar a quê? A norma estadual e a norma federal. Então, ela só complementa. Só isso. Além disso, tudo aquilo que for muito específico, mas muito específico mesmo, que a gente vai chamar aqui de interesse local. Imagina algo que só diz respeito ao município, a mais ninguém. Aí vai caber aos municípios legislarem também, tá? Um exemplo aqui muito bom é a súmula vinculante 38 do STF, né? Que vai dizer que compete aos municípios fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Veja, é muito específico. Estabelecimento comercial, apenas o município tem a competência para legislar sobre isso. Assunto de interesse local. No caso concreto, a gente vai ter que ver se isso aqui é interesse local, se isso aqui é interesse estadual e por quê. Tá certo? Agora a gente vai falar das competências administrativas. Já finalizamos competência legislativa na primeira parte e agora a gente vai com competências administrativas. Vê só. Competência legislativa, verbo legislar. Tudo que for de legislar, competência legislativa, tá certo? Competência material é administrativa, tá certo? Administrativa. Então, vai ser prioritariamente aqui pelo poder executivo, tá certo? Poder executivo que é, no final, aí a grande administração pública que vai exercer esse papel aqui. Veja, a gente vai ter 4 competências também. Competência administrativa exclusiva da União. Competência administrativa comum de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Competência administrativa dos estados e também dos municípios. Olha só, aqui é exclusiva. Quando a gente falou de competência legislativa privativa, eu falei para você que tinha a possibilidade de delegar. Quando a gente falou da competência legislativa privativa, eu falei para você que tinha a possibilidade de delegar. Se tem a possibilidade de delegar, é privativa. Exclusiva, o nome já diz. Exclusividade significa que exclui-se quem não está nessa lista. Exclui-se, portanto, todo mundo que não é a União. Só a União pode fazer, mais ninguém, e sem a possibilidade de delegar. Então, veja que aqui são os assuntos mais sérios do Brasil, no ponto de vista aqui da administração pública. Não dá para delegar. O que é que tá aqui, ó? Manter relações com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais. A União não pode dizer assim, vou delegar aos estados a assinatura de tratados internacionais. Não pode. Declarar guerra, graças a Deus que não pode, né? Imagina se cada estado pudesse declarar guerra aí com outros países. Assegurar a defesa nacional, decretar estado de sítio, isso aqui. Grava isso aqui. Isso aqui já foi cobrado em primeira e em segunda fase, tá certo? Decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal é competência exclusiva da União. Estado não pode fazer nada disso. Emitir moeda, isso já foi cobrado em prova de segunda fase também, tá certo? Emissão de moeda não pode ser competência dos estados, somente da União. Organizar e fiscalizar a proteção e tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Lei aqui, ó, LGPD. Já temos essa lei, tá certo? Competência administrativa comum da União, dos estados e dos municípios. Na competência exclusiva, apenas a União pode administrar, pode exercer esses verbos aqui que a gente está destacando. No caso da competência administrativa comum, todos vão ao mesmo tempo. Só que veja, como é competência administrativa, isso não causa uma confusão. O que causaria confusão seria na competência legislativa, que aí a gente tem que ter bem separadinho quem faz o que e quando. Na competência administrativa comum, todo mundo meio que se une em prol de algo que é de interesse de todos. Então, veja que aqui é mais geral. Por exemplo, zelar pela guarda da Constituição. Todos vão fazer ao mesmo tempo. Cuidar da saúde e da assistência pública.
todos vão fazer ao mesmo tempo, porque aqui não é criar lei. Então não vai ter conflito de lei. Aqui é somente atuação, tá certo? Cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, veja, proteger não é legislar sobre o meio ambiente. Preservar as florestas, a fauna e a flora. E aí, ó, parágrafo único vai dizer o seguinte: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados e o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito nacional. Então, a gente tem lei complementar sobre temas específicos. Então, por exemplo, no que diz respeito aqui à saúde, aí tem uma lei que diz assim: em relação à saúde, os municípios vão ficar com a assistência de saúde à família, os estados vão ficar com a competência de construir hospitais maiores, enquanto que a União vai ter competência de cuidar e de legislar sobre medicina. Tô dando aqui um exemplo para você do que é que essa lei complementar vai falar, tá certo? Então, essa administração, ela também pode ser repartida por meio de lei complementar. Aqui não é uma delegação de atividade, não, tá? Todos vão atuar sobre esse mesmo tema sempre. Todos já têm essa autorização constitucional. O que a lei complementar vai vir é fixar regras para essa cooperação ser mais eficiente. Apenas isso. Competência administrativa dos estados, aqui apenas dos estados, tá certo? Assim como a competência legislativa, do ponto de vista da administração pública, também, ó, tudo que não for proibido, tudo que não lhe for vedado, vai ser competência dos estados, né? E ao mesmo tempo não for competência de outro ente. Então, se não foi proibido pela Constituição, é teoricamente aí permitido aos estados na administração, já que os municípios também vão ter essa competência de suplementar e de atuar somente em relação a interesse local. Beleza? Algumas dúvidas frequentes aqui que vocês sempre mandam, inclusive, mande sua dúvida se você ficou com alguma dúvida aqui nessa aula. Qual é a diferença entre competência comum e competência concorrente? A comum, ela é administrativa, né? Então, outros verbos. Enquanto que a competência concorrente é apenas a competência legislativa, verbo legislar. Veja, é só você observar o verbo que você vai dizer na hora qual é a concorrência daquele caso concreto, beleza? E com isso, volta aqui para mim, Davi. A gente finaliza essa aula e, ó, eu tenho certeza que depois dessa aula você tá em um passo mais perto da sua carteirinha, que daqui a pouquinho ela tá vindo. É isso aí, então a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.